rezar como salmista, como é bom viverem bem unidos os irmãos. O painel de hoje, jovens, novas comunidades e redes sociais. E o tema, novas configurações das relações sociais. O lugar dos jovens na construção da sociabilidade contemporânea, o futuro da comunicação. E para integrar a mesa desse painel, queremos convidar o nosso moderador, cônego Djalma Rodrigues de Andrade, reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus da PUC-Rio. Convidamos também a senhora Santuza Neves, ela que é professora do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio. A senhora Silvia Ramos, que é cientista social da Universidade Cândido Mendes. O senhor Ricardo Chagas, consultor educacional. E a senhora Adriana Braga, professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio. Passo então a palavra ao nosso moderador, cônego Djalma. Como foi anunciado, o tema desta manhã nos coloca diante da juventude que em nossos dias cada vez mais se torna um grande protagonista da comunicação. E ao falar em protagonismo, lembro-me da preocupação da igreja do nosso continente de restituir ao leigo cristão o seu papel de protagonista da evangelização. Pois bem, um campo aberto, sem dúvida nenhuma, é o jovem que se tornou, em nossos dias, um especial protagonista no mundo das comunicações sociais. Por isso, se explica muito bem a questão posta para a nossa reflexão nesta manhã. Sem delongas, eu passo a palavra aos expositores de nosso seminário. Com a palavra, portanto, a professora Santuza Naves, professora do Departamento de Sociologia e Política da PUC. Bom dia. No primeiro momento, queria agradecer ao professor Miguel Pereira pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, né? E queria dizer que eu não sou especialista nesse tema, mas como eu trabalho com música, eu sou pesquisadora de música popular, no que eu recebi o convite, eu resolvi fazer uma palestra pensando uma convergência, né, entre a escuta digital de música e comportamento, né? Qual o ethos envolvido nessa escuta digital? Bem, então, o que aparece muito nessa pesquisa são novidades comportamentais, né, para o bem e para o mal, consideradas positivas ou negativas, atribuídas à escuta digital. Então, com várias modalidades de suportes utilizados para audição de música, né? CDs, MP3, iPod, CD player, celular, etc. Bem, então nós temos uma visão otimista, que eu vou ressaltar no primeiro momento, que
A visão otimista, ela enfatiza a autonomia do usuário, né? E essa autonomia do usuário de música se dá devido aos seguintes fatores. A primeira, a democratização das informações musicais, né? Nunca foi tão democratizado como depois da internet. O outro ponto ressaltado é a portabilidade e mobilidade, né? Que esses novos meios permitem, além da possibilidade de alternar o repertório musical via MP3. Aí você tem um ponto da descartabilidade também e essa possibilidade de substituir repertórios por outros, né? Um outro ponto é essa personalização ou autonomização da escuta, ou seja, quando você baixa música, como é o termo usado hoje, né, você tem uma possibilidade de escolha, ao contrário da situação do CD, você compra um CD, ele já vem pronto, já vem programado, né? Então você escolhe. Bem, e um outro ponto e último desse aspecto positivo tem a ver com o onivorismo musical, substituindo práticas de utilizar um gênero musical para construir uma identidade tanto individual quanto grupal, ou que alguns sociólogos dizem são as tribos urbanas, né, as chamadas tribos, né? Depois até eu vou falar sobre isso, né? O que está mudando nesse tipo de constituição tribal, digamos, né? E a visão pessimista, ela está sempre enfatizando o perigo da fragmentação da escuta, né? Com a perda da possibilidade de ter acesso à concepção da obra como um todo. Um bom exemplo disso é se a gente pensar nos álbuns, né? Os LPs, por exemplo, tradicionais, que são conceituais. Vamos pensar em discos dos anos 60, tenho 59 anos, então eu vivi profundamente a época dos Beatles, Rolling Stones, tropicalismo, etc. E o aparecimento dos álbuns conceituais, como o Revolver, o álbum dos Beatles, de 1966, em que cada faixa tinha a ver uma com a outra, e a capa dialogava com a faixa, os encaixes dialogavam com tudo. Então, esse disco tinha um conceito e tinha uma unidade. O Sgt. Pepper's, de um ano depois, é a mesma coisa. E o LP Tropicalia, né, do tropicalismo, de 68, também é totalmente conceitual. Você não consegue entender o Tropicalia sem ver a capa do Rogério Duarte, né? Quer dizer, há uma convergência de trabalhos ali, né? Artistas plásticos, músicos e fotógrafos, né? Diferentes artistas contribuindo para esse conceito. Bem, então é como se essa nova escuta fragmentasse e impedisse, né, essa recuperação de uma unidade. E um outro ponto levantado por essa visão mais pessimista seria o perigo da exacerbação do individualismo com a personalização da escuta. Por exemplo, o uso do fone individual, etc. Né? Bem, assim que o professor Miguel Pereira me convidou para participar dessa mesa, ele me convidou em junho, e eu estava dando um curso de antropologia da música para graduação aqui na PUC. É um curso que eu dou todo ano, que ele é oferecido pelo Departamento de Sociologia, e alunos de vários departamentos da PUC fazem esse curso, e é um curso obrigatório para artes cênicas. Então, eu estava com 50 alunos, muita gente da comunicação, das ciências sociais, do desenho industrial, psicologia, vários cursos da PUC, da área de humanas, né? E eu resolvi fazer uma entrevista com esses alunos, né? Gravei essa entrevista sobre exatamente a questão da escuta digital. E antes da entrevista, eu fiz essa entrevista a partir da leitura com eles de um artigo do Hermano Viana, que tem a coluna no Globo, que ele tinha escrito aquela semana. E um artigo que eu achei muito interessante sobre essas novas escutas, esses novos meios, intitulado O Olhar Atento. O argumento do Hermano Viana, que é muito otimista, o Hermano é sempre otimista com relação a esses novos meios, é o seguinte: ele vai dizer que os meios digitais, ao democratizarem o acesso às informações, a partir da abundância de informações disponíveis, eles foram responsáveis pelo fim do segredo, tá? Então, assim como o acesso às informações era difícil e caro, e sua distribuição monopólio de poucos canais de comunicação, as pessoas escondiam suas fontes a 7 chaves, ganhando respeitabilidade por ser o primeiro a saber das coisas,
ter um prestígio exclusivo logo convertido em dinheiro ou poder.